Olá a todas e a todos, meu nome é David do canal Só Mais Uma Vírgula e hoje eu quero falar sobre um clássico da ficção científica que foi uma das minhas escolhas aí de livros para 2023, que é o livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, tá? Esse livro é o clássico que originou o filme Blade Runner, tanto o clássico ali de 1982 quanto Blade Runner 2046, tá? Primeiro, eu quero falar um pouco dessa edição da editora Aleph, que é uma edição comemorativa, como eu mostrei para vocês lá no livro anterior, que é uma edição comemorativa de 50 anos. Ele vem aqui com esse encarte, eu nem sei se acha mais essa edição, tá? Mas ele vem com esse encarte colorido, muito bonito, aqui meio que pegando aqui uma ficção científica, pegando um círculo. É muito bonito esse encarte. E o livro, ele é um livro em capa dura também, muito bonito. Ele tem esse, como se fosse um olho aqui, com o homem no meio, que provavelmente é o caçador de androides, tá? A parte de trás dele também é bem bonita. É uma escrita aqui com o título do livro. E por dentro, que eu vou mostrar para vocês, essa daqui é as contracapas dele, é totalmente ilustrada aqui, como se fosse pingos de sangue. Ele tem algumas ilustrações também, algumas ilustrações muito bonitas. A fonte dele é uma fonte muito gostosa aí de ler. Enfim, é um livro muito bonito, tá? É um livro que realmente, se você ainda achar, vale a pena comprar. Tem agora algumas novas edições que são em capa mole, mas se você achar essa edição, compre sem medo, que ela é muito bonita, tá? O livro ele é uma ficção científica, tá? Quando Philip K. Dick ele escreveu, ele já tinha escrito alguns outros livros, alguns outros contos, voltado para ficção científica. A priori, ele não era nenhum escritor de ficção científica, tá? Ele era um escritor, ele criava vários contos, e ele criou esse conto, que é aliás, ele escreveu esse livro, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, onde a ficção dele passa em um futuro, vamos colocar em um futuro pós-apocalíptico, tá? Onde que a humanidade ela meio que se autodestruiu através de guerras. Então teve ali uma grande guerra. Nessa guerra que houve entre os humanos, houve ali uma destruição em massa de espécies. Então, quando você pega ali o livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, você vai ver que são diversos temas dentro de um único livro. Isso que tornou ele um clássico tanto da ficção quanto do futurismo, né? Então, analisando ali o que havia ali na época dele, lembrando que a maioria desses livros que foram escritos, como Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, alguns outros livros ali da geração dele, por exemplo, como Guerra dos Mundos, que é, vamos dizer, uma geração pós-Segunda Guerra, ele vai tratar sempre de alguns temas de como a humanidade ela pode se autodestruir, tá? Então, esse livro, ele trata isso, ele trata bastante do meio ambiente, tá? Então, ele vai falar da parte de animais, como os animais, eles foram tratados com descuido, tanto que quando você pega pelo próprio título, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, você vai ver que todos os animais, ou a grande maioria, né? A grande maioria dos animais entraram em extinção por causa dessa guerra que houve entre a humanidade, tá? Então, os animais entraram em extinção, a grande maioria, e os poucos que sobraram desses animais, eles eram vendidos a um preço muito caro. E o que acontecia? Para que as pessoas pudessem ter um status social, normalmente se criavam animais robóticos, né? Animais robôs, animais androides, tá? Então, por isso mesmo do título, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Então, é esse primeiro gancho que nós vamos ter nessa história, que é o gancho voltado para o meio ambiente, tá? O segundo gancho que eu gostei muito da parte do livro é algo mais filosófico, tá?
até mesmo quando a gente pega, eles sonham com ovelhas elétricas. Então é a questão de que realmente o que torna uma pessoa ou um ser pensante ou um ser ciente é o poder de ter uma capacidade de pensar, é o poder ter uma capacidade de sentir. O que torna as pessoas realmente humanos, tá? Um gancho também que eu quero trazer aqui para vocês é, por exemplo, filmes como Matrix, O Exterminador do Futuro, esses filmes que trazem um mundo onde que é basicamente uma simulação, ou, no caso do Exterminador do Futuro, em que uma máquina ela precisa salvar a humanidade, ou precisa salvar uma pessoa que vai salvar a humanidade, ou como, por exemplo, no caso que eu falei do Matrix com o Neo, que ele precisa entrar em uma simulação para poder salvar a humanidade, enfim. Isso traz muito o que o Philip K. Dick pensou também no livro. In the 21st century, a weapon will be invented like no other. This weapon will be powerful, versatile, and indestructible. Então, esses clássicos aí que eu falei, eles baseiam-se no livro, tanto que o Exterminador do Futuro, ele baseia-se totalmente direto no livro, tá? Então esse é um outro gancho, tá? Que é o gancho mais filosófico, mais psicológico até mesmo do livro. Indo para a parte da história do livro, tá? O ser humano, após haver essa guerra, haver uma destruição de várias espécies, então estamos falando aí de um ser humano futuro que consegue colonizar vários planetas, tá? Planetas, luas, e o livro ele vai se passar em 2 colônias, tá? Duas não, ele vai se passar em uma colônia, ele vai falar, né, vai citar sobre uma colônia, e uma grande parte do livro ele vai passar no planeta Terra. Só que é um planeta totalmente diferente do que hoje nós temos. Com essa guerra, primeiro destruiu-se toda a atmosfera do planeta, então não temos muitos seres vivos, tá? E os que tem são bem escassos. A parte natural mesmo, como árvores e tudo mais, é inexistente. Então, o que nós mais vamos ter aqui no livro são desertos, um clima normalmente quando você vai assistir. Tanto que no filme, que Harrison Ford ele participa, né? Ele tá bem novinho ali no filme de 82, você vai conseguir notar que eles conseguiram utilizar tanto a parte da fotografia, né, o visual do filme, quanto a parte cenográfica, eles conseguiram adaptar muito bem pelo que o livro ele quer passar, que é um mundo futurista, onde os carros voam, que eles imaginavam, né, que o futuro seria, em que os carros voam, em que as máquinas, ou seja, os androides e o ser humano, eles têm ali uma convivência, não vou dizer nem pacífica, mas eles conseguem conviver entre si, exceto um grupo de androides que são androides que foram fabricados nessa colônia, e eles se rebelam, porque nessa colônia que eles foram fabricados para serem escravizados, tá? Então entra também um outro ponto do até quanto é válido nós utilizarmos máquinas, utilizarmos, enfim, é muita filosofia, tá, no livro. Então, por exemplo, as assistentes sociais, Alexa, Google, enfim, o quanto é válido nós utilizarmos elas como aqueles androides eram utilizados, tá? Então, nessa colônia, eles eram utilizados, eles eram escravizados, então eles tinham que trabalhar para o ser humano, e eles se rebelam, cometem assassinatos ali, então eles matam humanos, e eles saem foragidos dessa colônia, vindo habitar na Terra, tá? Então, quando eles estão habitando na Terra, nós temos
Dois personagens, eu não vou dizer que dois personagens são principais, mas um é principal e o outro ele é um pouco mais secundário ali no livro, mas ele também não deixa de ser também um dos personagens principais. O primeiro, ele é um caçador de androides, tá? O próprio livro fala dessa forma. É como se a gente voltasse um pouco ali para os filmes de Bang Bang e tal, em que havia ali o caçador de recompensas que corriam atrás de bandidos, de ladrões e tal. Aqui nós temos um caçador de androides, tá? Que basicamente é o caçador de recompensas desses filmes, porém ele não caça humanos, ele caça androides. E nós temos um segundo personagem que ele é como se fosse uma classe uma classe humana com um QI abaixo do esperado, tá? Quando você começa a ler ali o livro, você fica em dúvida se realmente ele tinha um problema causado por causa da poeira que cobria a superfície, tá? Então, o Sol ele não chegava direto na Terra, então é como se realmente fosse uma poeira que nós podemos até ver, por exemplo, em São Paulo, quando está muito poluído ali o ar, quando não choveu, fica como se fosse uma poeira mesmo. Se você olhar no céu, você acaba não vendo ali o céu. Ou, por exemplo, na Inglaterra, houve ali no começo do século XX, se eu não me engano, alguns dias em que realmente ficou uma névoa que as pessoas não conseguiam enxergar nada. Então é como se realmente ali no livro, essa poeira ela cobrisse a atmosfera. Então isso causava diversas doenças. Então essas pessoas que eram chamadas de especiais, elas tinham um nível de QI abaixo, tá? Então elas eram utilizadas normalmente para trabalhos braçais, para trabalhos ali de segunda classe, e a moradia era normalmente ali uma moradia meio que eles viviam de qualquer jeito, tá? E o outro ponto é que a humanidade diminuiu drasticamente. Então, o ser humano, bem como os animais, eles reduziram em quantidade após essa guerra. E indo ali para o personagem que eu citei, ali o personagem primário, que é o caçador de androides, ele recebe como missão caçar esses androides e acabar com eles, extinguir com eles, tá? Porque eles eram fora da lei. E no decorrer de toda essa história, vai mostrando a forma de convívio deles. Então ele vai criando ali alguns pensamentos sobre realmente se o que ele está fazendo é certo, se realmente esses androides eles têm sentimento, se as pessoas chamadas de especiais realmente elas são com QI abaixo ou realmente as outras pessoas perderam um pouco essa humanidade delas de pensar sobre o próximo, pensar sobre as espécies, pensar mais abrangente do que o mundo em que eles viviam, tá? Então é um livro que ele traz diversos pontos para a gente meditar, para a gente pensar, para nós analisarmos se a situação que hoje, em pleno 2023, nós estamos vivendo, é uma situação que vai levar o ser humano a mudar para algo melhor, o ser humano ele conseguir trabalhar melhor com a natureza, melhor com o meio ambiente, melhor com as espécies em que nós rodeamos, melhor com a tecnologia, porque androides, como eram ali, era uma nova tecnologia. Então, como nós vamos mudar a humanidade? Como nós vamos mudar a humanidade para o bem? Ou nós vamos realmente criar ali um mundo quase distópico, que é esse do Android Sonho com Ovelhas Elétricas, tá? É um livro que eu realmente devorei ele, eu gostei muito dele, eu já deveria ter lido ele há algum tempo, mas sempre vale a pena nós pegamos ele um bom livro. E como eu amo realmente ficção científica, é um livro que eu devorei. Recomendo, tá, a leitura. Então eu vou deixar o link aqui, tá?
tanto dessa versão aí de 50 anos, pode ser que no momento em que você acesse ele já esgotou, mas aí vai ter também um outro link que é da versão mais recente dela, tá? E pessoal, eu queria agradecer aí a todos os que assistiram aos vídeos anteriores, comentários, teve muitos comentários aí, principalmente esse daí que eu fiz de livros de ficção científica, tá? Eu quero agradecer a todos, respondo conforme ali vai chegando, eu vou respondendo, enfim. E pessoal, inscreva-se aí, quem ainda não é inscrito, curta a página, compartilhe, deixe aí seu comentário, que ele é muito importante aí para que o nosso canal possa crescer, tá? E até mais. Tchau, tchau.